Oi pessoal, eu sou a Diana, sou arquiteta especializada em arquitetura equestre, que é arquitetura para cavalos, instalações de áreas hípicas e fazendas. Esse é o meu canal, Arquitetura Equestre, então se inscrevam, se vocês gostarem do conteúdo, deem um like e ativem o sininho de notificação, que a gente vai estar sempre postando novos conteúdos aí. Bom, uma vez que a gente definiu o terreno, o local da construção das cocheiras, da pista, dos depósitos, é hora da gente pensar nos tipos de materiais e técnicas construtivas que a gente vai usar para a construção. A gente tem uma grande variedade de materiais disponíveis no mercado e os custos normalmente são a peça-chave para essa definição. Os materiais para fazer o fechamento das baias e cocheiras devem ser práticos, duráveis, de fácil manutenção e esteticamente agradável, né? Materiais de boa qualidade, normalmente, é uma melhor solução econômica e mais durável a longo prazo. Muitas vezes, os materiais mais baratos à primeira vista podem parecer atraentes, mas a sua manutenção ao longo dos anos pode te fazer gastar o dobro ou até mesmo o triplo do valor pago inicialmente. Então eu vou dar um exemplo. A gente sabe o quanto o cavalo pode ser destrutivo dentro de uma cocheira. E nós sabemos que não é por maldade, mas eles são criaturas que nunca vão ter a consciência e o cuidado que nós temos, né? Então imagine que você fez uma baia de concreto, de blocos que não estão tão bem estruturados, ou um madeirite que não teve um reforço suficiente e um cavalo derruba a parede com o coice ou com o peso do próprio corpo. E aí você vai ter que gastar tudo de novo para refazer e ainda mais para conseguir bem feito, algo que poderia ter sido evitado se tivesse sido executado corretamente da primeira vez. Ou pior ainda, muitas vezes a gente vê aqueles casos de gambiarra para adaptar uma solução que não teve tempo ou não teve dinheiro para conseguir arrumar direito, né? E pode acabar prejudicando o cavalo, machucando o cavalo ou até mesmo uma pessoa, né? Então atenção a essas atitudes, pessoal. Esse costume de tampar o sol com a peneira, então, pode colocar em risco a segurança do seu cavalo, das pessoas que estão frequentando a cocheira. E quando se trata desses animais, adaptações, gente, são sempre perigosas. Então, tente fazer o mais correto desde a primeira vez para evitar prejuízo, seja com a estrutura, seja com cavalos ou pessoas. Antes de falar dos materiais da construção, eu não poderia deixar de falar com vocês sobre a importância de uma boa fundação. As dimensões e profundidade da fundação devem ser definidas por um engenheiro estrutural que irá analisar a composição do solo local através de ensaios de sondagem. Para quem não sabe, sondagem é um procedimento vital para a obra. Ela vai ajudar a detalhar quais são as características do tipo de solo que você tem no seu terreno. Para cada metro de profundidade que o equipamento atinge, é informada qual a resistência da camada de subsolo. E é com base nesse levantamento que os tipos de fundação são definidos. Se o projetista não tiver o conhecimento sobre o que existe no subsolo, é grande a possibilidade da fundação ou até mesmo da estrutura da edificação como um todo ter o seu dimensionamento calculado de maneira errada. Depois de definidos os tipos adequados de fundação, a gente pode escolher os materiais de fechamento da construção, que são as paredes. E existem 3 materiais básicos que são amplamente aplicados em cocheiras. São eles a madeira, o concreto e a alvenaria, que são os tijolos, né? Então a gente vai falar um pouquinho das propriedades de cada um, suas vantagens e desvantagens. Porém, o que pode ser a melhor solução para um pode não ser a solução mais adequada para o outro. O tipo de material perfeito vai depender das características naturais da sua região, qual a maior abundância, qual o clima, qual a agilidade necessária para a sua obra e o orçamento que você tem para executar isso também vão impactar bastante entre uma infinidade de outros fatores. A madeira, por ser um material natural, ela tem uma aparência mais atrativa para os animais e para a gente também. Então, por ser leve, a sua instalação é mais simples, prática
e ainda é possível a gente aumentar ou diminuir uma baia com maior facilidade. Se devidamente cuidada, a madeira é maleável aos impactos dos cavalos que dão coices na baia, o que pode evitar lesões para os cavalos com esse impacto, diferente do concreto, por exemplo, que é uma estrutura sólida e rígida. Se o cavalo der um coice, esse impacto volta para ele, e a madeira não. Se for uma madeira boa e resistente, ela não vai ceder com esse impacto e também não vai ser tão dura nas pernas do animal. Mas se as madeiras estiverem secas, mal cuidadas, ou podres ou porosas por dentro, com fungos, naturalmente elas vão quebrar, que pode colocar em risco aí a segurança do cavalo, que pode cortar a perna, enfim, se machucar com a quebra dessa madeira. Ela demanda uma manutenção constante, pois ela absorve água e micro-organismos, além dela ser um material inflamável. O concreto, por exemplo, já é um pouquinho diferente. Eles são mais duráveis, são à prova de fogo, de pragas, eles requerem pouca manutenção e funcionam bem em áreas que requerem alta durabilidade. É um material que acompanha as diferenças de temperatura, ou seja, ele é quente no calor e ele é frio no inverno. Ele pode machucar os cavalos, como eu falei anteriormente, que dão coice nas vaias, os cavalos podem se lesionar. Por isso, eu recomendo que, se a sua preferência for ter uma estrutura de concreto, que você tenha pelo menos meia parede revestida de borracha, tá? Para minimizar esse impacto nas pernas e pés dos animais. Também tem um alto custo, tá? Por ela ser uma parede maciça, ela exige uma boa fundação e bastante ferragem. Mas se forem placas de concreto pré-moldado, por exemplo, elas vão te conferir uma agilidade em obra que nenhum outro material vai conseguir te dar essa agilidade dentro de uma construção. E por fim, a alvenaria, que costuma ser o material mais utilizado em construção. Ela é durável, ela tem baixos custos de manutenção e é bem similar ao concreto, então ela tem uma certa resistência ao fogo, é antifungos, ela também acompanha as diferenças de temperatura do ambiente. Mas se não for uma alvenaria maciça, por exemplo, quando ela é oca por dentro, como blocos de concreto, blocos cerâmicos, é necessário que ela tenha uma camada de reboco, né? Enfim, aquela massa que a gente põe por cima para deixar a parede lisinha, de pelo menos 2 centímetros, porque os chutes e pancadas dos cavalos podem danificar essa casca do bloco, deixando buracos nas suas superfícies e consequentemente elas vão ficar pontiagudas, né? Enfim, vai quebrar ali e vai ficar perigoso para o seu cavalo, que pode se machucar seriamente, né? Esbarrar em um buraco, se cortar. Eu sempre conto que eu tenho um cavalo que foi se coçar e ele machucou aqui a região perto do olho, então de repente você pode ter um cavalo que pode até ficar cego por uma coisa pequena, né? Fazer essa camada de reboco é um detalhe simples, mas que a gente precisa ter muita atenção, tá? Para esse tipo de meia parede, então, também é recomendável, se você puder, fazer uma meia parede de borracha para evitar esse tipo de acontecimento, né, de danificar a alvenaria, e também para ficar mais leve nas pernas e pés e nos joelhos do cavalo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente sempre prepara todo o conteúdo com o maior carinho. Se vocês tiverem sugestões para dar de novos temas, se vocês têm dúvida, escrevam, comentem. A gente quer saber a opinião de vocês. E se vocês gostaram, podem dar um like aí nesse vídeo. Um like é sempre bem-vindo.